O Sacha é comissário de uma grande empresa aérea, é examinador, checador credenciado pela ANAC. Oi, meu amigo. Oi, André, tudo bom, querido? Como vai? Eu tô bem, e você? Ao comandante Leandro. E aí, Oi, tudo Leandro, bom? Tudo bom, meu querido? Vamos lá. Beleza. Eu anotei, André, minha amiga, anotei muita coisa aqui para a gente conversar. Não, a gente tem muito o que falar hoje, muito mesmo. Eu também estou aqui com as minhas anotações. O comandante Leandro também fez muitas anotações. É, E estamos vamos juntos bater. aqui para a gente bater um papo, que eu acho que hoje nós vamos tirar muitas dúvidas do Sim, pessoal com relação a essa nova lei, né? Que sim. entrou em vigor completa Fevereiro. dia 29 de fevereiro, por Isso, completo. isso. Então Fevereiro, vamos, 29 de fevereiro de 2020, né? vamos só acabar, vamos só esperar, Sasha, dar realmente 20 horas, né? Que foi o horário que a Uhum. gente marcou de começar a falar do tema em especial. E vamos dar boa noite pro pessoal que está aí. Nós estamos com 41 pessoas com a gente, agora 39. Eu creio que vai dar mais do que isso. Turma, vai chamando o pessoal, chama aí os amigos para vir aqui conversar com Tá? a gente, bater um papo com a gente. Vamos falar sobre regulamentação, vamos tirar as dúvidas de vocês, falar sobre todas as mudanças que nós tivemos aí em 2020, 29 de 2020, fevereiro, e muito interessante aí. Vamos lá. Você vai salvar a live? Sim. Eu falei com o Carlos, que é uma pessoa que trabalha aí para a gente, para o English Fly, e ele vai assistir a live. Ficou de gravar sim, André, a live aí para a gente poder Muito bom. depois postar. Tá bom? Eu estou aprendendo a mexer, né, nessas tecnologias aí todas. Não. Então, a gente vai aprimorando aí com o tempo e vai fazendo Olha ele aí, esse olha ele celular. dando oi. Olha o Carlinhos dando oi aí. Ah, ele está Ele aqui já com a gente? já está aí com a gente, o Carlinhos aí. Entende bastante também. Se você quiser opinar Ai, aí, fica à vontade. que, que bacana mesmo. Já deu, né? Já deu aí às 20 horas, né? É. Conforme combinado. Então nós Antes vamos de dar aí. André, antes de começar, Oi. desculpa falar só uma coisa importante. Eu venho conversando com muita gente, bastante gente, eu acho que você também, pessoas que querem entrar na aviação, pessoas que já estão voando e estão de licença. Então, assim, vamos entender só que agora nós vamos fugir um pouco do assunto do coronavírus, que está todo mundo falando o tempo todo, e Sim, não dispersar do foco. Então o pessoal precisa estudar. Eu acredito que é essa a intenção nossa, é informar as sim. pessoas. Mas a gente não está deixando de lado esse momento que está acontecendo no mundo. Então a gente sabe o que está acontecendo, sabe que vocês estão em casa, sabe que está todo mundo passando e todo mundo no mesmo barco, mas agora o importante é a pessoa se preparar, é importante é se preparar para depois desse boom todo entender que o mercado vai sofrer um efeito contrário. Não é isso, André? Me corrija se Sim, eu tiver. Então, depois desse boom todo, o mercado vai voltar à sua ativa. vai. As pessoas vão voltar a voar, vão voltar a passear, a voar a trabalho, e todos os mercados vão voltar com a sua rotatividade normal. Então, acredito eu, não sou economista, mas estou falando, acredito eu, que a necessidade vai ser muito maior do que era antes. Porque, inclusive, Sim, eu também acredito nisso. muitas pessoas que estão entrando de licença agora, não sei se vão voltar. Então, a gente tem aí esse índice forte aí dessa notícia boa depois, o pote de ouro depois desse É, sofrido. o que a gente tem que falar, e que eu falei na última live, foi a respeito das outras crises que a gente já passou, né? Eu passei por 2 crises voando. E logo Uhum. em seguida, quando eu fiz o meu curso, o mercado não estava bom. E Sim, aí eu acreditei nisso. Prepare-se para a hora que o mercado melhorar, isso, isso. Que eu não né? acredito que vai demorar tanto tempo, não. Exatamente. Então, isso é cíclico. Então, acontece sempre. Então, a gente realmente
como gestores, né, como docentes dentro de uma escola, como docentes de uma escola de inglês, a gente tem que passar essa conscientização para os alunos, que a gente tem que se preparar para a hora que o mercado melhorar. E o que a gente tenta fazer, né, para ajudá-los é o que eu e você estamos fazendo online, né, usando as ferramentas que a gente tem aí da tecnologia para informá-los. Eu estou constantemente via WhatsApp conversando com todos eles, mandando questões via Cheque ANAC para todos eles e corrigindo um por um, né, e me orgulhando de muitas respostas que eu tenho recebido. Então gente, preparar para a hora que o mercado melhorar. Ó, Scott e a Bárbara estão aí presentes também, André. Olha, que delícia! Vamos falar de regulamentação. Muito bom. Bonito. Pessoal, então vamos dar a entrada, né, no nosso tema, que é a nova regulamentação que substituiu a lei antiga, né? Então a gente tinha uma lei de 84 e ela foi substituída. Dois parados. Voltou. Né? Internet voltou. É isso aí. Voltou. Isso. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber, né, é essa lei, o número dessa lei, né, que é 13.475, de 29 de fevereiro de 2020. Ela completa, né? Parcialmente, a nova lei foi sancionada em 1º de 3 de 2018. Isso. Então, parcialmente, ela foi sancionada em 1º de 3 de 2018. Com algumas mudanças, com algumas alterações, passaram, né, que iam passar a ser vigente dia 29 de fevereiro de 2019. Isso. Então, hoje, todas as mudanças, né, que foram aí trabalhadas, estudadas pelo nosso sindicato, a gente tem que falar do sindicato, que eu acho que eles trabalharam muito para que isso acontecesse, né, Sasha? A gente tem que falar dos pilotos, dos tripulantes, que também lutaram por isso. Então, todas essas alterações, né, para melhora da qualidade de vida, principalmente, né, dos tripulantes, elas passaram a vigorar 100% agora, dia 29 de fevereiro de 2020. Até aí, tudo bem, pessoal? Então tá, o comandante Leandro vai tentar... Aí, pessoal, se estiver tudo ok. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é isso. Quando é que ela foi sancionada parcialmente e quando é que ela foi sancionada total. Isso pode ser questões, né, de cheque ANAC e de prova da ANAC também. Mas eu creio que vai perguntar só a respeito do número da lei e quando é que ela passou a vigorar por completo. Questões da ANAC, eu creio que seriam isso na prova. Vamos lá. Pontos importantes que mudaram, Sasha? Fala para nós aí. Bom, acredito que a questão do que é designação e do que a gente considera tripulantes, eu acho que é um ponto importantíssimo aí de lá para cá. E então lembrar
que as pessoas das antigas, a gente estava conversando sobre isso hoje, né, André? A gente chamava tripulação técnica e tripulação comercial. Não é isso, Léo? A gente chamava muito de tripulação técnica e tripulação comercial e hoje não existe mais isso. Essa nomenclatura tem que mudar na cabeça das pessoas, até porque isso cai em prova. E então a tripulação hoje é tripulação de voo, então perdeu o título de tripulante os radiooperadores, né? E dá uma tristeza grande, André, porque eu dava aula de RPA, eu dei aula de RPA, eu falei várias vezes sobre isso, então é uma trava grande na cabeça de a gente falar que essas pessoas não são mais tripulantes. Então a gente fala que os radiooperadores não são mais tripulantes, os operadores de equipamentos especiais e os navegadores. Esses não são mais tripulantes, e os SPACs também, que eram considerados tripulantes antes dos SPACs da ANAC. Eu não me apresentei para vocês, até uma falta de educação. Eu sou o Sacha Santos, eu vou pela Latam há mais de 10 anos e fui aprovado como examinador pela banca da ANAC. Então, estou falando para vocês com propriedade, até porque eu dei aula de RPA durante muito tempo, dessa matéria que eu gosto tanto, né, que é a nossa regulamentação. Bom, tripulante de cabine, hoje, nós temos como tripulante, nós temos 3 classes, André, me corrija se eu estiver errado. Nós temos o tripulante de voo, que são o comandante, copiloto e mecânicos. Mecânicos. Isso. Nós temos tripulantes de cabine, que são somente os comissários, e uma outra classe que foi criada, que é tripulante extra. E esses são aqueles tripulantes extras remunerados, lembrando que eles têm que ocupar assento de passageiro e não assento de tripulante. Então, tripulante extra remunerado, ele ocupa assento de passageiro e não de tripulante. Inclusive, eu coloquei até aqui que os tripulantes extra, eles em aviões comerciais, né, de passageiros, que ele tem que ocupar assento de passageiro. Existe salvo os aviões de carga, porque aviões de carga, tripulante extra, sim, pode ocupar assento de tripulante, até porque tem avião cargueiro que nem tem assento de passageiro, somente assento de tripulante. Bom, nós temos aí, quer que eu fale mais ou você quer falar? Pode falar. O pessoal pediu aí, acho que eles perderam, qual foi a nova data, a nova lei, e qual foi a data que ela foi sancionada? Alguém perdeu aí e pediu para repetir. 13.475 foi de 29 de fevereiro deste ano, nós tivemos 29 de fevereiro de 2020, a nova lei ela entrou em vigor, ela foi sancionada. Por completo, porque ela começou a historinha em 2018. Né, em 1º de 2018, mas veio sofrendo alterações, os chamados IBACs e BOCs que a gente recebe o tempo todo, são aqueles documentos adicionais às leis, como aqueles documentos adicionais aos anexos que nós tivemos aí nos 18, que virou 19, depois anexos da Convenção de Chicago. E aí, nós temos aí, eu coloquei como pontos principais aqui, que eu acho importante para provas, para eles, não só para provas, para conhecimento até de quem já fez a ANAC, né? Pensar no RIBAC 121. Vocês querem ocupar empresas aéreas. Empresas aéreas têm que obedecer ao RIBAC 121. Então, o RIBAC 121 e suas alterações têm que ser de conhecimento de todos que estão aqui e todos que vão assistir esse vídeo, que têm esse interesse, de cabo a rabo. Isso, André. E além dele, o RIBAC 117. Isso, 117, 121 os outros demais RIBACs para questões de prova, que são aqueles RIBACs que não obedecem às empresas, não são especificamente para aquelas empresas aéreas, mas são gerais, né? Eu estou vendo aqui o pessoal colocando essa pandemia, vendo anúncios sobre seleções, open days. Bom, no final vamos falar no final sobre expectativas do mercado, para a gente não perder o foco da linha de raciocínio. Exatamente. Bom, eu coloquei aqui, será a escala, né? O pessoal me pergunta muito sobre escala, André, muito.
sobre publicação de escala. Agora, a escala tem que ser publicada de no mínimo 5 dias. 5 dias do final da que está sendo corrida, né? 5 dias no mês que antecede a escala, tem que ser publicada a escala mensal, escala no mês, salvo salvo cargueiro. Então, empresas cargueiras, ou seja, aviões cargueiros, tripulantes de avião cargueiro, são aqueles aviões que não levam passageiros, tá, pessoal? Só lembrando, aviões que levam carga, pode ser, sim, publicado 2 dias antes, a primeira semana, e 7 dias das 7 dias para as semanas subsequentes. Bom, falando de escala, né? Vamos matar aí a pane da escala. Falando de escala, a nível de pagamento, é escala publicada. Isso, publicada. Se eu tiver um voo, inclusive estávamos também pensando sobre isso, e é importante... Exatamente. Se eu tiver um voo, vamos colocar um maior trecho, um trecho bem grande, São Paulo-Manaus, empresa que paga por hora de voo, só para lembrar, temos empresas no Brasil que pagam por hora de voo, empresas no Brasil que pagam por quilometragem ainda, que é o caso da Latam. Né? Isso mudou na nova lei. Isso, vamos lá. Exatamente sobre isso que a gente falar, matar a pane. A pane, exatamente. As empresas aéreas vêm brigando há um bom tempo para poder se regularizar isso e todas as empresas pagarem por hora de voo. Então, as empresas têm esse interesse grande para poder se pagar a hora de voo, para poder ficar de forma mais organizada e até mesmo mais transparente para o tripulante. A quilometragem é muito difícil de ser computada. E aí entra um sistema muito complexo para poder se pagar o tripulante. Então, as empresas aéreas vêm ao longo do tempo vindo para poder estabelecerem hora de voo. Então, veio aí esse ano com essa mudança, essa bomba toda aí em cima da gente, bomba de informações, estou dizendo, para a gente poder assimilar isso na cabeça. E aí nós tivemos aí, na escala, nós temos um voo, digamos, de São Paulo para Manaus, que é legal em termos financeiros, né? Noturno, André, noturno, São Paulo, Manaus, legal. E aí, no meio do voo, tivemos um problema, o avião teve que pousar em Confins. Saiu de São Paulo, pousou para Confins, virou uma ponte aérea, uma super ponte, né? Pousou em Confins, e aí a tripulação parou, porque em Confins. Você vai receber a escala publicada até Manaus, porque você sempre recebe a escala maior. O que mudou na nova lei também, nos protege, continua nos protegendo, mas nos protege ainda mais, é que a escala, isso já vem desde 2018, né? Então a escala, você vai receber a escala publicada, é sempre a escala maior. Então, se você voar mais do que esse Manaus, se for possível dentro da regulamentação, você vai receber esse a mais. Só que o que você vai receber a mais seria a diária. Então, se você parou em Confins e não atingiu aquele horário da diária, você não vai receber aquela diária. Mas a escala... As horas de voo, sim. Sim. Né? Tá, então matamos aí escala, né? Publicação de escala, pagamento e tudo mais. Aí, só uma coisa, só um adendo, André. A questão, você só não recebe a escala publicada se você der dispensa médica, troca de voo, que isso eu também me lembrei. Se você trocar voo com outro tripulante, você perde o direito da escala publicada. Se você der dispensa médica, você perde o direito de escala publicada. E se você der interrupção de jornada. Ok. Vamos lá. Então, mudou também, muito importante, né? Um ponto que mudou foi os limites de jornada, hora de voo e... O que mais? E regras para madrugada, né? Então, vamos lá. Vamos falar, então, do que o pessoal gosta muito de falar, que é a respeito de limites de hora de voo. Então, nós temos no nosso país 3 tipos de tripulação. Assim, nosso país não, né? As tripulações podem ser montadas de 3 formas. Tripulação simples, composta e revezamento. E asa rotativa, né? Helicóptero. E asas rotativas, né? Que
não é o nosso foco a princípio, né? Então vamos direto ao ponto, igual uma telespectadora que pediu. Tá bom. Então, Vamos lá. hoje, numa tripulação simples, o que é uma tripulação simples, gente? Como que se monta uma tripulação? Né? Então, na regulamentação fala que é um comissário para cada porta-nível de piso ou um comissário para cada 50 passageiros. Isso, perfeito. Não é isso? Então, uma tripulação simples, vamos contar então que a nossa aeronave tem 200 assentos e nós temos 4 comissários e 2 pilotos. Então, é uma tripulação simples. Essa tripulação, dentro da nossa, né, da nova lei, ela pode ter uma jornada, ok, pessoal? De 10 horas, antes era 11. Não é isso, Sasha? E isso. Dentro dessa jornada a gente conta tempo de solo e tempo de voo. Tudo, engloba o seu dia de trabalho. Isso. E dentro dessa jornada nós temos as horas de voo. Nós temos as horas de voo e nós temos os pousos, que também determina o término de uma jornada. O que vencer primeiro para aquele voo. Lembrando só que a jornada, ela tem início na sua apresentação na base e 30 minutos após o corte dos motores. Após o corte dos motores. O que mudou na lei nova é que na tripulação de voos internacionais... Internacional é 45. 45 minutos após o corte dos motores. Isso aí, show de bola. Então, bem afiada, hein? Isso aí. Vamos lá. Então, vamos finalizar aqui as tripulações, então. Então, na nossa jornada, ok? Na jornada de tripulação simples. Jornada de 10 horas e 8 horas de voo. Isso. E 4 pousos. Era. 8 horas de voo. Né? Gente, eu não vou entrar em detalhe do que era, não. Porque eu acho que não vai cair e vai confundir vocês. Né, Sasha? Isso. Se a gente entrar em detalhe do que era exatamente, pessoal, olha para a lei nova, porque a gente deveria olhar a lei antiga até fevereiro, até 29 de fevereiro desse ano. Porque se você olhar para a lei antiga agora, vai confundir a cabeça. Vai confundir. Eu fiz o esqueminha aqui para falar o que era e o que é, mas eu acho que é desnecessário a gente falar o que era, porque vai ser cobrado na prova o que é. Né? O que passou a vigorar a partir do dia 29 de fevereiro de 2020. Toda a regulamentação. Vamos pensar e numa seguinte. tripulação composta, Sasha? Composta nós temos... simples aí na composta, para eles entenderem como que isso é feito. Pensando de uma forma simples, a tripulação simples, 8 horas e 4 pousos, correto? Então nós podemos, na tripulação simples, 8 horas e 4 pousos. Quando a gente vai para a composta, a gente pode voar 11 horas e 5 pousos. Então, 8 horas e 4 pousos, simples. 11 horas e 5 pousos de tripulação composta. Mínima é a mesma coisa de simples. Viu, Juliana? Você perguntou aí. A mínima é a mesma coisa de tripulação simples. Você perguntou, então, mínima... desculpa, não é a mesma coisa. Mínima e tripulação simples... Perdão, é a mesma coisa que eu estou dizendo na quantidade, tá? Não é a mesma coisa da tripulação. Só me corrigindo. A tripulação simples, Sasha, rege no manual de cada aeronave. Quando é que é utilizado uma tripulação mínima? Desculpa. Quando é que dentro de uma aeronave é utilizada uma tripulação mínima? A empresa comprou um avião e teve que ir lá na Boeing buscar o avião. Sim. Aí o que fala no manual daquele avião? Que precisa, sem passageiro, que precisa de uma tripulação mínima. Que hoje técnica. Que hoje são os tripulantes de voo, né? Então, os tripulantes de voo, que são os pilotos. Então, uma tripulação mínima. Aí o que vai variar nessa tripulação mínima? O tempo de voo. Porque aí pode ser que, em vez de ser 2 pilotos, um comandante e um copiloto, pode ser que tenha 2 comandantes e um copiloto por causa do tempo de voo. E dentro do voo, eles têm que fazer o descanso a bordo. Tá. Então, a gente tem... Isso.
Só para me corrigir, eu falei que é a mesma coisa no horário, né? Que a gente, tripulação mínima e simples, nós temos 8 horas e 4 pousos. Na tripulação composta, nós já passamos a 11 horas e 5 pousos. Então, composta passa 11 horas e 5 pousos e tripulação de revezamento, 14 horas e 4 pousos. O que acontecia antes é que hoje o limite, esse limite de jornada, ele reduziu. E aí muitas empresas aéreas perderam rotas internacionais. Foi tentado um acordo, agora recentemente, teve a tentativa de acordo das empresas aéreas, uma proposta para o sindicato, para poder aumentar esse limite de jornada, para as pessoas, para poder as tripulações brasileiras não perderem certas rotas internacionais. O Milão, por exemplo. E aí, para não ter que transformar a tripulação que vai para Milão numa composta e permanecer ela numa simples. Não é isso? Não, porque mas se ela transformar a tripulação simples, ela pode fazer o voo. Mesmo assim, não, mesmo assim não. Hoje a tripulação, um voo, por exemplo, que deu uma jornada de 14 horas, de mais de 14 horas, hoje não pode mais fazer se for uma coisa programada, se não for aquele caso que nós temos de tempo ou de uma emergência a bordo, que aí a gente acrescenta mais um pouco. Mas, nesse caso, não. Então, hoje, o que acontece, André, é que nós perdemos, hoje o Brasil, as tripulações brasileiras perderam muitas rotas, isso foi fato, por conta dessa redução de jornada que nós tivemos agora. Essa redução de jornada veio em cima de um estudo de fadiga que houve desde 2018, houve um estudo de fadiga, inclusive as empresas aéreas vieram com setores de fadiga, trabalhando em cima da fadiga e da segurança dos tripulantes e das aeronaves. Então, por isso que houve em cima todo esse estudo, o sindicato veio com um texto, fez uma proposta em cima disso tudo, entendeu? Então, hoje nós perdemos, sim, algumas rotas, mas, enfim, os únicos hoje que não tem, não é o nosso foco, mas que não tem limite de pouso e que reduziu também para 7 horas e eram 8, é a tripulação de helicóptero. Mas hoje, tripulação de mínima e simples, nós temos 8 horas e 4 pousos, composta 11 horas e 5 pousos e tripulação de revezamento 14 horas e 4 pousos. Tá bom? Entendi. Alguém perguntou aí se para a prova da ANAC vale a nova regulamentação. Vale. Vale. Tá? Para a prova da ANAC é tudo que está na nova regulamentação. E esquece a regulamentação passada. Ok, isso, pessoal? Então, só para vocês anotarem aí tudo que o Sacha falou. Então, nós temos 3 tripulações, né? Vamos contar com as 3. Não vamos nos atentar na mínima, não. Tá? Simples, composta e revezamento. A simples, então, ok? Eu tenho uma jornada de 9 horas. Isso. A composta, uma jornada de 12 horas. E a de revezamento, uma jornada de 16 horas. Então, jornada a gente tem que entender que é, para algumas, né, na lei, 30 minutos antes da decolagem, 30 minutos após o corte dos motores no final do voo. No voo internacional, esses 30 minutos finais, eles não são 30, eles são 45. Lembrando também que o início da jornada, né, ela é mínimo 45, mas que as companhias aéreas, na prática, usam de 45 minutos a 1 hora antes da decolagem a nossa apresentação. Que okay? 99% é 1 hora, né, André? 99% é 1 hora. Então, exatamente. Então, mas para a prova da ANAC, quando é que começa uma jornada? 30 minutos antes da decolagem. Quando é que termina uma jornada nacional? 30 minutos após o corte dos motores. Quando é que termina uma jornada internacional? 45 minutos depois do corte dos motores. Até aí tudo bem, jornada. Dentro dessa jornada,
nós temos na tripulação simples, com relação à hora de voo, pessoal. Tripulação simples, hora de voo, 8 horas dentro da jornada. Tripulação composta, 11 horas. Tripulação de revezamento, 14 horas. Ok? Fizeram o esqueminha aí, né? Agora, nessas mesmas tripulações, nós vamos colocar quantos pousos cada tripulação pode fazer. Então, na tripulação simples, ok? É 4 pousos. Na tripulação de revezamento, 5 pousos. Não, na composta, 5 pousos. Você trocou. De composta, 5 pousos. E na de revezamento, 4 pousos. 4 pousos. Lembrando que tudo isso, tanto as jornadas quanto os pousos, se houver uma necessidade, uma imperiosa necessidade, igual fala muito na aviação, né, por motivos mecânicos ou meteorológicos, e o comandante achar que precisa aumentar mais um pouso ou aumentar mais uma hora, dentro de uma justificativa plausível, isso pode ser aumentado junto com o consenso e o gerenciamento de toda a tripulação. Confere, Sacha? Confere. Só lembrando que a lei antiga, o que mudou da lei antiga para agora em relação a isso, André, é que na lei antiga, se a empresa aérea souber, ou seja, se tiver a empresa aérea souber que vai ter que aumentar essa jornada, né, em até aumentar essa jornada em 1 hora, ela vai ter que acrescentar 1 hora no repouso. O que mudou hoje é que se a empresa aérea souber que vai ter que aumentar 1 hora nessa jornada para tripulações mínimas simples, ela vai ter que acrescentar 2 horas no repouso. Mas não é o repouso depois, que essa é a dúvida do pessoal que pergunta muito. Não é o repouso depois que ela acrescentou que nós tivemos esse acréscimo de 1 hora a mais na jornada. Esse acréscimo da jornada, André, tem que vir antes, tem que ser naquele repouso que antecede esse aumento. Então, o que acontece é que a empresa aérea não sabia. Se ela não sabia e aconteceu, vai acontecer isso de acordo com uma necessidade imperiosa, vamos dizer, uma emergência a bordo, até um desvio de aeroporto. Então, nós tivemos um desvio de aeroporto e a empresa aérea pode sim. Ela não pode? Pode sim. Ela pode acrescentar mais um pouso em sua jornada. E tem mais. Se for avião turbo-hélice, que é o caso da Azul, que tem aviões turbo-hélice e outras empresas, se estiver voando turbo-hélice, pode ser acrescentado até 2 pousos numa emergência. Por exemplo, teve que pousar em tal canto, mas por que, Sacha, a gente tem esse preconceito com o turbo-hélice? Não é preconceito, pessoal, porque é o seguinte, turbo-hélice, vocês concordam comigo que precisa abastecer mais para chegar num certo destino? Então, dependendo, ele vai precisar pousar mais uma vez para poder dar uma manutenção e chegar no destino final. Então, só relembrando, se tiver esse acréscimo aí de mais 1 hora, tem que dar hoje em dia mais 2 horas no repouso que antecede essa jornada. Então, nós temos no repouso que antecede 2 horas a mais. Se a empresa aérea não souber, foi uma emergência, foi o tempo, foi uma manutenção que houve, algo. Emergências são emergências, nós precisamos entender e compreender, tá bom? Exatamente. Então, ok, pessoal, com relação às jornadas, né? Eu tentei dar uma enxugada aí em tudo que nós falamos, né? Tem gente pedindo aí para a gente repetir, mas a gente vai salvar o vídeo, pessoal, senão fica muito cansativo, tá? Tem outras coisas aí para falar. Tem muita coisa para a gente falar. Então, eu vou salvar o vídeo para vocês poderem assistir esse vídeo quantas vezes vocês precisarem. Então, já falamos então de limites de hora, de voo e pousos. Mudou alguma coisa, Sacha, com relação a sobreaviso e reserva?
Sim, nós tivemos não muita coisa, né? O que nós tivemos em relação ao sobreaviso e reserva, não tem muitas mudanças, né? Mudanças só em relação ao limite geral, não é isso? Então, permaneceu, então, É, sobreaviso. A gente permanece. tem, a gente tem limite de 8 Isso, sobreavisos por mês isso, e a reserva a gente não tem limite. Porque tem isso. reserva que às vezes é melhor do que voo, viu, pessoal? Lembra que a reserva paga bem mais do que o sobreaviso e a reserva você tem direito a, a, Diária. a diária, exatamente. A reserva nós temos direito à diária. O sobreaviso não, nós não temos direito à diária. Ah, mas eu quero receber diária no sobreaviso. Não, faz o seu miojinho em casa lá, come tranquilo, porque você não vai receber diária no Então, tá. sobreaviso. Então, só recapitulando. Sobreaviso mantém. Então, a gente tem limite aí de 8 sobreavisos por mês, ok? E reserva não tem limite. Nós podemos ficar de reserva o tempo todo. Né? A gente tem aí, dentro do sobreaviso, um limite de 12 horas de sobreaviso. Então, a Isso. empresa pode, no máximo, nos deixar de sobreaviso 12 horas de sobreaviso. Lembrando que se a gente for acionado no sobreaviso, quanto tempo a gente tem que chegar na empresa, Sasha? Isso, nós temos 90 minutos, né, para chegar. Agora, lembrando o seguinte, uma dúvida muito grande para as pessoas. Se eu estou de sobreaviso, 3 horas que é o mínimo de sobreaviso, vamos botar um sobreaviso bem pequenininho, até meio-dia. E aí eu for acionado para as 4 horas da tarde, André, eu posso ser acionado para as 4 horas da tarde, para me apresentar às 4 horas e começar a brincadeira às 4 horas da tarde? Boa pergunta. Vamos lá. Então, para eu ser acionado essas 4 horas da tarde, você pode ah, solicitar à empresa que ela te coloque de reserva até aquele horário da sua apresentação, porque a sua apresentação é muito após o término do meu sobreaviso. Então, Mas você ela tem pode fazer sim, isso. sim, você tem sim direito de falar. Oi, pessoal, tudo bom? Você tem direito de falar, de pedir para que a empresa te dê essa reserva. E a escala, acredite, ela vai colocar reserva sim, para não ter problemas com você futuramente na regulamentação. Então, solicite à empresa, fale com a escala, olha, coloque uma reserva para mim, já que a apresentação que vocês estão colocando é muito depois do que o horário do término do sobreaviso. Então, até para ficar dentro da regulamentação bonitinho. O que as empresas aéreas não gostam, a escala não gosta de colocar essa reserva antes, porque se ela coloca uma reserva muito grande antes do voo, ela limita o seu horário de jornada. Porque se você tiver uma reserva antes, o sobreaviso não conta no horário de jornada. Isso é importante falar, né, André? Exatamente. Mas Reserva conta. então, se ela colocar uma reserva muito grande, o que vai acontecer? Ela vai limitar muito seu horário de voo depois, e é o horário Exato. da... Deixa eu explicar isso para o pessoal. O que acontece, pessoal? A partir do momento que você está de reserva, a sua apresentação é o seu horário de reserva. Então, vamos imaginar que você foi acionado, você está de reserva desde 5 da manhã. E você entrou numa tripulação que assumiu um voo 7 da manhã. Então, você estava desde 5. Aquela tripulação que você vai tripular com ela, ela entra também no seu horário, ou então vai ter que substituir você. Você no meio do voo. Você tripulante, regulamenta toda a tripulação. Exatamente. Cada tripulante, outra coisa importante, cada tripulante é responsável pela sua regulamentação. Se vier, porque o comandante não viu minha regulamentação. O comandante não tem que ver a sua regulamentação. Quem é responsável pela sua tripulação é você. Se você foi para um voo onde você não tinha condições, mas a escala pediu, a escala vai pedir. Então, se a escala solicitou que você fizesse aquele voo, mas você não tinha regulamentação para fazer aquele voo, você não tem regulamentação, você tem que informar o comandante, ao chefe, se você estiver abaixo hierarquicamente, mas tem que informar toda a tripulação, sim. Essa informação é muito importante.
A Nath botou aqui importante 90 minutos, isso aí. Um aeroporto, 150 minutos, 2 aeroportos. Isso aí, Nath. Isso acontece hoje no Brasil, a gente só tem esse caso em São Paulo, tá? Que é onde tem Congonhas e Guarulhos, realmente, quando você está em sobreaviso em São Paulo, na condição de sobreaviso, e for acionado, você tem 150 minutos para poder se apresentar por conta dos 2 aeroportos. Mas só São Paulo isso que tem, então é uma exceção muito grande que nós temos na prática aí, só São Paulo. Tá? Só relembrando, André, lembrando uma coisa importante, que a gente falou sobre limites de hora. Na nova lei, a gente reduziu, né, essa jornada. Então, como nós reduzimos essas jornadas, é importante a gente falar as aeronaves mais importantes para limite de mês e ano para a jornada. E aí eu fiz uma tabelinha aqui e fui escrevendo em cima. Eu posso falar os limites bonitinho? Pode, aqui, claro. Eu coloquei aqui, me corrija se eu estiver errado, Léo. O Léo está do lado, aí eu fico até com vergonha de falar. Perigo, checador. Perigo. Pânico dos comissários. Vamos lá, nós temos jato, limite de jato, nós temos aí 80 horas mensais, estou falando já na nova lei, não vou nem falar a lei antiga. Não, confunde não. Da lei antiga para a lei nova, lembra que reduziu, mas eu não vou nem falar o número da lei antiga. Eu tenho aqui, mas eu não vou falar. Lei nova, nós temos 80 horas mensais para jato e 800 horas para mês. Turbo-hélice. Por que eu estou falando turbo-hélice? Temos empresas aí comerciais com turbo-hélice. 85 horas mensais e 850 horas ano. Convencional, 100 horas mensais, 960 horas ano, e helicóptero não vou falar, porque tem lá na tabelinha, dá uma olhada lá, o foco da gente agora é o comercial. Tá bom, pessoal? Só isso, só para explanar, Andréia, as horas aí os limites de mês e ano, para não ter dúvida. Por isso que eu quis falar desses limites, tá? O encerramento da jornada, coloquei aqui 45, a gente já falou. Já falamos. Outra coisa que é importante que eles com certeza perguntam, talvez não tenham... O pessoal pode fazer pergunta aqui, tá? Não tem problema algum. Por mais que a gente às vezes não leia ou não veja na hora, com certeza a gente vai procurar responder você depois, tá bom? Então vamos lá. Ou pode chamar a gente no direct, tanto a Andréia quanto a mim, tanto a Andréia aqui na Escola a Voar, quanto a mim e a minha equipe lá no @English2Fly, né? Lá no English2Fly pode fazer pergunta que com certeza no direct eu vou procurar te responder. Né? Eu estou tentando, né, buscar aqui as perguntinhas, mas a gente está sanando todas. O comandante Leandro também está aqui buscando aqui as perguntinhas para a gente responder. Não tem problema. Vamos lá. Eu coloquei aqui, André e Leandro, as horas de trabalho noturno, que é uma pergunta muito... eles perguntam muito as horas noturnas de trabalho. Que antigamente a gente tinha essa ideia de pôr do sol, no pôr do sol, né? Nascer do sol. De nascer ao pôr do sol. Então, vamos colocar na cabeça o seguinte, que o mais importante vocês saberem é a hora noturna, o que é compreendido a hora noturna? Como é computada a hora noturna? A hora noturna, fácil, vamos colocar na cabeça assim, esquece aquele textão todo que vocês veem lá na lei, e a hora noturna vai contar. Uma hora vai ser 52 minutos e 30 segundos. Não é isso, André? 52 minutos e 30 segundos a hora noturna. Então, uma hora, imagine que uma hora vale 52 minutos e 30 segundos. Né? Mas aí, gente, há uma diferença de horário? Só há uma diferença de horário para o pessoal de terra e para a tripulação. Pessoal de terra, para horário noturno, vai compreender, esquece pôr do sol, nascer do sol, essas coisas agora. Então é importante vocês colocarem na cabeça que o pessoal de terra ele vai compreender das 22 horas, lembra, das 22 horas, a hora que a novela está começando a acabar, começa a novela, sei lá, nem entendo de que horário acaba a novela. Mas enfim, de 22 horas até as 5 da manhã, o horário que compreende o pessoal de terra. E o pessoal de voo das 18 horas até às 6 da manhã. 6 da manhã. Isso. Mas o meu voo vai ser
começar às 17h30. Sim, 17h30 não está compreendendo, mas quando entrou, uma dúvida que eles têm. 17h30 meu voo começou, então meu voo inteiro não é noturno? Não é noturno. Seu voo só começou de dia, aquele tempinho das 17h30 até as 18h, você vai receber diurno, passou daquilo ali e aí compreende hora noturna, inclusive para a regulamentação. Então essa hora reduz e cai bastante, não é isso? Sim. Lembrando que, falando disso, né, de hora noturna, uma tripulação ela não pode tripular 2 madrugadas seguidas. Sim, exatamente. Antigamente, a gente tinha esse limite de 3 madrugadas. E era bem pesado, André, porque a gente fazia a primeira madrugada, a segunda madrugada, e como a hora noturna termina às 6, sabe o que acontecia? A apresentação do terceiro dia era às 6h01. E aí, para a nova regulamentação, o deslocamento do hotel para o aeroporto também conta com jornada. A gente não recebe por isso, também é outra dúvida. Nós não recebemos, não é remunerado esse horário, tá? Não conta como hora de voo, né, esse deslocamento para o hotel. Mas esse deslocamento para o hotel hoje é contado na jornada. Como é contado na jornada, né, gente? Estou falando isso teoricamente, em termos de lei, tá? Só para vocês, mas como é contado na jornada esse deslocamento para o aeroporto, aí sim essa hora fica bastante limitada, não é isso? Exatamente. Então, a tripulação que fizer um voo de madrugada não pode fazer 2 seguidos e o próximo voo dessa tripulação, né, só pode ser a partir de 8 da manhã. Exatamente. Um assunto que a gente estava discutindo hoje, hein, André? A questão de 2 horas. Gente, não confundam. No texto lá da nova regulamentação, tem lá falando que tripulações que pousarem em aeroportos em lugares que não forem sua base contratual, eles terão 2 horas de acréscimo no seu repouso. Bom, como é que isso acontece, Sasha? Isso acontece da seguinte forma. Se o aeroporto para o local de repouso for mais de 50, acho que é 50 minutos, né, André? Deixa eu ver aqui. 50 quilômetros. Quilômetros, não é minutos. 50 quilômetros. 50 quilômetros de distância, ou seja, é uma distância considerável. É bem longe. Então, se o local de descanso for mais de 50 quilômetros de distância do aeroporto, aí sim a tripulação tem direito a mais 2 horas de repouso, né? Nas 12 horas vão ser acrescidos, vão para 14. Só que vamos lá, vamos pensar o seguinte, Sasha, existe aeroporto no Brasil que tem hotel assim tão longe? Nós temos o caso de Santarém, nós temos o caso de Natal, que o aeroporto é extremamente longe. Santarém também é extremamente longe, gente. A gente muitas populações vão dormir em Alter do Chão, que é um local muito longe do aeroporto. Nós passamos mais de 1 hora para chegar no hotel. Então, nesse caso, sim, o acréscimo de 2 horas, caso tenha 12 horas. Lembrando que, se tiver mais de 12 horas de repouso, não precisa ter esse acréscimo de 2 horas. André, poxa, eu tive um descanso de 20 horas naquele lugar lá, e não colocaram 2 horas a mais, o aeroporto tinha mais de 1 hora. Sim, gente, não tem mais de 12 horas, não tem necessidade de ter, a empresa aérea não tem que colocar mais de 2 horas aí no seu repouso. Tá bom? Exatamente. Eu me pongo, então, né? vamos lá. Então, a gente já falou aí, né, de algumas coisas. Outra mudança significativa também que teve, Sasha, foi as férias, né? Sim. Que antigamente era obrigatório os 30 dias. Sim. Agora pode ser fracionado. Pode ser fracionado em 2 períodos de 15 dias dentro do ano, né? Do ano corrido, no caso. Né? Então, hoje as férias podem ser tiradas 2 períodos de 15 dias. Ok, pessoal? Tá valendo isso aí também. Isso. Lembrando que...
Só lembrando que esse período de 15 dias tem que ser acordado com o tripulante, não é uma coisa imposta pela empresa. Hoje as empresas as consultam e pedem para você escolher se você quer fracionado de 15 dias ou 30 dias, não é imposta pela empresa, pelo menos ainda não. Né? Exatamente. Outra coisa que, né, que colocou na nova lei foi que a gente conseguiu o passe livre dos ônibus de aeroporto para aeroporto, né? Então isso é muito bom, esse passe. Não mais remuneração por hora e por quilometragem, assim por hora, correndo. Exatamente. Tempo de solo agora também é remunerado. Isso. Tempo de solo agora também é remunerado. Lembrando que o tempo de solo, quando é superior a um certo período seu, não me engano, agora fugiu da minha mente, André, mas Léo e você me corrijam aí. Se for superior a 4 horas, não é isso? Não pode ser até 4 horas, não é isso? Aí tem que ter o hotel, né? Então, superior a 4 horas tem que ter o hotel, e sim, eles podem ter esse período aí dentro de espera entre voos nos aeroportos, aí, entre 3 horas aí dentro dos aeroportos. E aí mantém, Sacha, caso a empresa mande a tripulação para um hotel, né? E vamos supor que ela ficou no hotel 5 horas, né? Esperando a meteorologia ou então uma manutenção. Pode ser acrescido na escala metade do tempo que ficou no hotel? Na jornada? Se pode ser acrescido que ficou no hotel? Não pode. Esse tempo que ficou no hotel, se entrou num período X de repouso, esse tempo da jornada não é acrescido, André. Se me corrija se eu estiver errado. Eu acredito que não é acrescido, mas se esse período for inferior ao período de 12 horas e for só aquele período de repouso, e que, inclusive, ela pode usar lugares dentro do DO com poltronas reclinadas, se for base, aí sim vai ser acrescido dentro do período de jornada, porque ela já está a trabalho. Metade do tempo que foi descansado. Isso. Porque se ela, inclusive, tiver dentro do aeroporto um local adequado para esse período, inclusive, só lembrando, isso vale para a reserva também, né? Isso vai influenciar no período de reserva também, porque se tiver o local adequado para a reserva, a gente pode ter até 6 horas, não é isso, André? Sim. E se não tiver local, se o DO não tiver local adequado com sala de descanso para a reserva, esse período cai para 3 horas, tá? Então, metade, se ela te dá condições de descanso nesse período mais de 4 horas, metade, eu estou dizendo, computado na jornada, e 3 horas, se for uma reserva, também vai cair para metade. Por isso que eu lembrei que você falou metade, eu lembrei que a reserva também cai para metade. Tá bom? Entendi. Outra mudança que teve com relação às monofolgas. Não monofolgas somente. As folgas de 8 passou para 10 folgas. E de 10 para 12, né? Então, não, menino. Calma. 12 folgas? De 8 para 10, calma, estou falando, vamos lá, deixa eu explicar. De 8 folgas, não. De 8 folgas nós passamos para 10 folgas. Isso veio, e existe um estudo em cima da fadiga para transformar essas 10 folgas em 12. Isso não entrou em vigor, não foi aprovado, mas existe sim uma proposta em cima disso. Para questões de prova de ANAC, a gente tem, é isso que a gente estava falando no telefone, inclusive, anteriormente. A gente tem hoje, para questões de ANAC, as 10 folgas, que é o que está valendo na nova lei. Mas não se assustem se vir mais para frente as 12 folgas, que eu acredito que vai vir sim, André. Então tá, mas a título de nova lei são 10 folgas. Prova e nova lei, sim. Com 10 folgas é o que está valendo. Beleza. 3 monofolgas. E no máximo, dentro dessas 10 folgas, pessoal, a gente só pode ter 3 monofolgas, que é uma folga somente, né, dentro aí da semana corrida de 6 dias trabalhados,
obrigatoriamente no 7º estar de folga. Isso, né? isso, exatamente. 7º período, após as 12 horas, né, de descanso, o aeronauta ele tem que estar de folga no 7º período, ok? E esse 7º período tem que abranger também aí o descanso no 6º. O 6º período tem que abranger o descanso. Outra dúvida que eles têm, Mas não vamos entrar André, nesse detalhe, não. Então a gente pode voar 6 dias, o 7º dia a gente tem que estar de folga. E essa monofolga só pode acontecer 3 vezes no mês. Ou seja, nós temos que ter aí folgas casadas, vários dias de folga consecutivos, somando 10 folgas no mês. Dentro dessas folgas, é obrigatório ter, no mínimo, um final de semana no mês. Só Completa lembrando, alguma coisa, Sasha? sim, a folga, só lembrando que a folga não é necessariamente no período de 0 hora a 0 hora. A folga é um período, está lá na lei, um período de 24 horas. Acontece que, pode acontecer, não estou dizendo que é normal, mas pode acontecer, não é isso, André? De uma necessidade da empresa acontecer dessa folga não vir exatamente das 0 hora às 0 hora. Sim, sim. Então, às vezes os tripulantes, principalmente o pessoal novo que entra, não compreende isso e acha que a empresa está roubando a folga dela. E não está. A empresa aérea está dentro da lei. Então, isso pode ser feito sim. Outra coisa que é importante, só que salvo monofolga. Quando a gente tem uma monofolga e a gente entra dentro dessa monofolga, vamos dizer que aconteceu alguma coisa, nós pousamos, e aí o corte dos motores foi 30 minutos após o corte dos motores, foi depois das 0 horas. Então entrou no dia seguinte, sendo uma monofolga. Neste caso, como é uma monofolga, a empresa aérea tem que dar uma folga a mais naquele mês. Lembrando que esta folga a mais nesse mês, André, não tem que ser escolhida pelo tripulante. Então, cabe a nós zelar pela regulamentação da nossa escala. A gente que toma conta aí dessa jornada. Sasha, eu estava falando com eles a respeito de dentro das folgas, gente tem folga pedida. Você escutou? Eu escutei, você falando folga pedida, nem sempre é atendida, né? Inclusive com épocas de alta estação aí, que nós temos alta estação, é mais difícil ser atendido, se respeita. Cada empresa tem sua regra, tá? Para poder ter essa ordem de quem vai ser concedido ou não. Tem empresa que respeita a meritocracia, tem empresa que respeita, está usando da meritocracia, tem gente que está usando a hierarquia, e aí depende, é critério da empresa, direito dela, usar da maneira que bem entender. Isso. Oi, gente, só esclarecendo que todas essas mudanças, né, elas vieram para melhorar a qualidade de vida da tripulação, elas vieram para a gente gerenciar fadiga, né, uma vez que dentro da matéria de CRM a gente estuda que de 70% a 85% dos acidentes, eles acontecem por conta, né, de fatores humanos, de falha humana. Então, isso tudo é para tentar trabalhar na tripulação a fadiga, né? Para que a gente possa nos reconhecer, que a gente possa nos avaliar antes de cada voo e verificar como é que está o nosso gerenciamento de fadiga. E para isso também as companhias aéreas, né? Elas estão sendo agora orientadas pela ANAC a criar um grupo de gerenciamento de fadiga aérea dentro da empresa, onde esse grupo vai analisar reportes, vai analisar escala, vai analisar tudo para realmente, junto com a tripulação, trabalhar aí esse fator aí da fadiga aérea. E trabalhando isso, o comandante Leandro deixou aqui claro para mim, que a empresa que tiver esse gerenciamento de fadiga, as horas podem ser alteradas, né, comandante? Sim. Então, tendo esse gerenciamento, tendo esse trabalho de gerenciamento de fadiga na companhia aérea,
a companhia aérea pode, então, aumentar um pouquinho aí a sua jornada, desde que tenha esse cuidado de gerenciamento de fadiga. Lembrando que só lembrando que dentro desse gerenciamento de fadiga, o tripulante pode sim também solicitar alteração da sua escala. Vou dar um exemplo a vocês. Por exemplo, digamos que eu tenho uma chave de voo, né, que a gente chama, e aí no final dessa chave de voo, eu faço ela extremamente cansativa, eu avalio ela como muito cansativa, de acordo com os horários de apresentação, horário de término, quantidade de pouso e tudo mais. E aí, no último dia, André, eu ainda tenho uma chave, uma perna longa de voo, ou seja, eu tenho um trecho longo de voo, e mais um bate e volta. E aí, quando eu olhei isso na minha escala, digamos que eu vi e fiz, nossa, está muito pesado para mim. Então, e depois desse período, eu tenho uma monofolga, digamos que eu venho de outras monofolgas, eu venho de trechos bem apertados de período de repouso, e aí eu avalio que isso está muito pesado para mim, põe em risco a segurança e eu não vou conseguir cumprir isso de uma forma efetivamente segura para mim e para a minha equipe. Então, se eu avalio que isso não é seguro para mim e para a minha equipe, não tem problema algum eu mandar para a fadiga, que cada empresa tem seu setor de fadiga, e aí mando um e-mail para ela com a foto da minha escala, aquele trecho da escala que eu considero, e falando, olha, essa escala ela aumenta a minha fadiga, aumenta diminui a minha consciência situacional, e vai me deixar muito estafado em cima do trabalho que tem que ser feito. Uma vez trabalhamos segurança de voo. O que acontece? A fadiga ela vai analisar isso junto à escala, então eles vão sentar, vão olhar isso aí, e se ela avaliar que isso realmente está afetando e pode afetar a segurança, ela não vai ver só esse dia, só essa jornada, ela vai ver simplesmente, ela vai ver a tua chave inteira. Então, ela é realmente, o Sacha, ele está com muitas monofolgas, o Sacha, ele está muito em cima, muito apertadinho. Então, geralmente, o que ela faz? O último dia de voo dela, vamos dizer que é o sexto período, vamos dizer que são 6 dias. No sexto dia de voo, o retorno à base, ela tira esse bate-volta, digamos. Ou melhor, às vezes ela só me coloca de extra remunerado, retornando à base e coloca outro tripulante. Sacha, mas não é injusto. Não é injusto. Cada ser humano sabe o seu limite. Eu não estou falando isso para vocês fazerem isso sempre, porque aí você vai estar agindo de má fé, mas cada ser humano sabe o seu limite de saúde, sabe o seu limite do que você pode e não pode fazer, até onde você pode chegar. Então, você tem que pedir. O Bruno perguntou se isso causa, né, se esses reportes, se esses contatos com essa equipe de fadiga gera algum problema para o tripulante. Ô, Bruno, não. Nenhum. Nada. Nem pode. Né? E nem pode. Né? Isso não é mal visto pela chefia, vou ficar marcado pela escala. Não existe isso, isso é AFA, tá, gente? A AFA, para quem não sabe, são as fofocas. Então, não é mal visto pela equipe, muito menos pela chefia. Ninguém vai olhar para você não vai entrar em lista de demissão, isso não existe. Então, fadiga está aí, é para ser usado conscientemente. Então, a fadiga está aí, é para ser usado conscientemente, caso você precise realmente. Um dia você pode precisar. Então vamos lá. Acho que a gente já falou de tudo, né, Sacha? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Vamos agora nas perguntas? Não, só repetir, falando para eles aqui. Se não lembrar de alguma pergunta agora, pode mandar para a gente aí que a gente responde depois. Exatamente. Gente, lembrando que o Sacha é um parceiro da Voar, né? É um parceiraço da Voar, junto com o Alexandre Scott, do Melhor Pessoas, né? Que está aí com a gente. E o Sacha, além de tripulante numa grande companhia aérea, checador, né, da ANAC, do tão temido cheque ANAC,
Não, Tranquilo, tranquilo. Super tranquilo. O Tasha tem aí um projeto super bacana para ajudar vocês com o inglês, né? Parte tão importante, tecnicamente falando, quanto todas as matérias do curso de comissário, é a parte do inglês. Então, eu tenho essa parceria com o Sasha para me ajudar a preparar vocês aí na parte do inglês para ingressar no processo aí, tá bom? Maiores detalhes, English to Fly, entra em contato com ele aí direto. Também tem o contato dele. Então, é um parceiraço, beleza? Só para eu não esquecer, já que a gente está falando dos parceiros, semana que vem, nesse mesmo horário, eu vou estar com o Scott aqui. Ah, okay? Legal. Vou estar aqui escrevendo. Então, nós vamos estar aqui, eu vou estar aqui com o Scott, né? Para a gente falar um pouquinho desse momento de preparação para o mercado, a hora que o mercado reaquecer, porque vai reaquecer, tá? Então, na próxima semana a gente vai estar aqui com o Scott, ok, pessoal? Vou desenvolver aí também uma arte e vou divulgar para vocês. Então, agora, vamos responder as perguntas que foram feitas lá no Instagram da Voar, né? A gente deixou lá um quizinho para as pessoas perguntarem e a gente vai responder. A Morena Cardoso perguntou para mim que ela tem o sonho de ser comissária e como que ela faz. Morena, entre em contato com a gente via mensagem, né, para eu te explicar direitinho como é que funciona, como é que é o curso. São muitos detalhes para a gente falar aqui, mas é um curso muito rápido. Mas a pergunta a pessoa certa. 4 meses de curso, prova da ANAC, CMA, enfim. Mas vamos conversar disso com mais calma, né, focado só nisso, beleza? O Danilo perguntou para mim assim, o certificado é aceito em outros países? Danilo, nós somos o único país, tá, que tem um curso regulamentado para se tornar um comissário de bordo, beleza? Ainda bem, ainda bem. Ainda bem, tá? Isso a gente sai na frente de países de primeiro mundo. Então, nascemos com o DAC, Departamento de Aviação Civil, que virou ANAC e que segue com esse projeto de formação profissional para a área da aviação civil. Então, o Brasil, ele é o único curso. Nas outras empresas, nos outros países, as companhias aéreas, elas têm liberdade de contratar pessoas leigas do assunto, da profissão. Mas, né? Mas, dentro da empresa, é feito todo o treinamento com tudo que a gente aprende aqui no Brasil. Então, são leis, Danilo, mundiais, regidas pelo ACI, que é um órgão que rege a aviação mundial. Pouquíssimos países não são signatários dessa OACI, tá? Da ICAO, que a gente chama, que é um órgão que gerencia, que padroniza a aviação internacional. Por isso que tem aviões do mundo inteiro voando para tudo quanto é lado, porque a regra é a mesma. Só lembrando qual o nome dele. Navegabilidade. Oi? Qual o nome dele que fez a pergunta? Danilo. Danilo, só falar uma coisa para você. Independente do país exigir ou não o curso ele é importante. Uma vez que quando você vai para uma seleção em alguma empresa, essa empresa ela vê a sua preparação para você se candidatar àquela vaga. Então, se você estiver preparado para aquela vaga e tiver bem por dentro do mundo da aviação e por dentro do que se exige, tudo aquilo ali, realmente você vai estar um passo à frente das outras pessoas. Então, independente do país pedir ou não, é importantíssimo o curso. Enfim. Por isso que as empresas dos Emirados Árabes, né, Sasha, gostam tanto de vir no Brasil fazer Open Day. Porque né? Aqui tem preparação. Aqui tem a preparação. Então, nós temos vários comissários da Voar. Você conversou com uma essa semana, né? A Juliana. Lá, se vocês entrarem lá hoje, tem uma entrevista lá minha com a Juliana, a comissária da Juliana, que é parente sua. De BL. Então, por isso que as companhias aéreas gostam tanto dos comissários brasileiros, porque nós temos um curso preparatório, ok? Vamos lá.
A Nath, minha Nath, a Natane, perguntou para a gente qual a quantidade de horas em uma jornada mensal e semanal. Então, Nath, você quer dizer aqui horas, não só de voo, né? Geral. É isso? Comandante Leandro. O comandante Leandro está aqui com os limites aqui da... O Sasha falou, né? Eu falei, hora de tripulação 9 horas, tripulação composta 12 e tripulação de revezamento de... porque cortou. Tripulação simples 9, cortou aqui. 12 então, e 16. Simples e composta 9, aliás, simples e mínima 9, composta 12 e revezamento 16, não é isso, Leandro? Mas eu entendi que é aquela jornada, não é contando com o tempo de solo. Ah, tá, me perdoe. Então você quer saber aquela de 10, não é isso? É, aquela que contabiliza aí reserva, sobreaviso, porque tem isso também. Ah, mas você quer saber o geral das horas gerais que você pode voar, que é 80 jato, 85, essa que eu falei, 85 jato, 800, 80 jato, 800, não é isso? Eu acho que não foi isso que ela quis saber, não. É, 44 horas semanais e 176 horas mensais. Ah, tá. E dentro dessa tem 80 horas de voo. Isso. E 800 anos. Eu entendi. Então, eu acho que foi essa pergunta que a Nath fez para mim. Porque dentro das 176 horas mensais, tá as 80 horas voadas e tá as horas de sobreaviso e reserva. E treinamentos. Isso, eu entendi agora. Agora eu entendi. Ah, lembra, você falou uma coisa importantíssima agora. Pergunta que eles fazem muito. Se treinamento conta nas horas. Conta. Né? Conta, tá? Então, eles perguntam muito. Ah, treinamento, vou fazer treinamento. Conta sim. Aqui, ó, a Nath disse que é isso mesmo, ó, a minha linha de raciocínio, ó. Então, ela quer saber, né, mensal, quantas horas de trabalho a gente pode ter, né? Então, é 176 horas mensais. 176. Dentro dessas 176, a gente tira 80 que são voadas e o 800. restante... Sobreaviso, treinamento, reserva. Ok, Nath? E semanal, 44 horas semanais. Aí, nessa semanal, aí vai variar as horas de voo aí, Nath, dependendo da sua jornada aí, da sua escala. Tá? Aí não tem um limite. Semanal de hora de voo, não. Sem estender muito, porque a gente já acho que vocês estão cansados, mas eu vou falar só para a gente completar só uma coisinha, André, que hoje mudou muito da cabeça da escala antes para hoje, tá, pessoal? Vamos lá. Antigamente, a escala de voo trabalhava com uma tripulação de reserva e uma tripulação de sobreaviso que realmente... Tá me ouvindo bem? Deu uma falhinha, mas voltou. Tá, é porque eu acho que o fone descarregou, não tem problema. Estou falando aqui. Antigamente, as horas, as escalas trabalhavam com reserva e sobreaviso emergenciais. Hoje, a escala trabalha com tripulação de reserva e tripulação de sobreaviso já de stand-by, já com voos na agulha. Porque a escala hoje trabalha com o limite total da regulamentação de cada tripulante. Então, se você for para 176 horas, que é o horário do mês, pode estar certo que a sua escala vai vir quase isso. Então, mas minha escala veio 60 horas. Veio 60 horas, mas veio sobreaviso, reserva e tal, porque ela já está contando em cima dessa reserva e sobreaviso horas X que você pode ter acionado. Você pode ter, exatamente. Ela usa tudo no limite. Vamos lá. A Nath perguntou também, até quanto tempo pode se ampliar uma jornada? 1 hora, Nath? 1 hora. 1 hora, nada além disso, ok? 1 hora ou um pouco. Quem pode fazer isso? O comandante. Isso é critério do comandante. E a critério do comandante. Então, ela perguntou assim, quanto tempo de antecedência? Ô, Nath, essas alterações acontecem na rota, acontecem em voo, em solo. Isso. Precisou ampliar, é ali, é na hora que acontece essa ampliação, ok?
meteorológicas, um pouso a mais. Por exemplo, eu tive um caso que eu fiz um RCP no avião, nós estávamos vindo para Recife, tive que pousar em Salvador. Então, ampliou mais uma hora aí de voo e ampliou mais um pouso. Então, mais um pouso e mais uma hora. Então, o critério do comandante que decidiu que a tripulação seguiria. Ah, eu posso me recusar? Poder você pode, mas eu não aconselho você fazer isso uma vez, você vai dar interrupção de jornada. Não faça isso, tá? Então, segue a tripulação, segue o jogo. Exatamente. O Thales Júnior perguntou a respeito de indicação para as companhias aéreas. Thales, lá na Voar a gente tem uma política chamada Banco de Talentos, tá? Onde a gente avalia os comissários do primeiro dia de aula ao último dia de aula e constantemente após o término dele, né? Durante os nossos cursos extracurriculares, a gente faz essa avaliação e para encaminhamento ainda a gente tem um processo de banca de pré-seleção, tá? Além do preparo aí com o Scott, que é quem prepara os nossos alunos para esse momento de seleção, após preparado pelo Scott, a gente tem aí o processo de banca e seleção para encaminhar os currículos. E realmente tem que ser talento, tem que ser bons de serviço, tem que ser comissários que sabem qual que é a importância deles a bordo de uma aeronave e qual que é a importância dele para a companhia aérea, para o crescimento da companhia aérea e para o crescimento do nosso país, ok? Então, a gente encaminha sim, porém, os bons. Isso é falado no primeiro dia de aula. A indicação não garante você passar numa seleção, importantíssimo isso. Não garante passar e não garante ser chamado também para o processo seletivo, né, Sasha? Isso, a indicação, muitas vezes você é chamado. Então, a indicação, ela te ajuda, te dá um empurrãozinho para você mostrar quem é você. Mas se você não estiver preparado realmente, você esquece. Então tem que estar preparado, tem que estudar, tem que se preparar mesmo para a entrevista, se preparar para todas as etapas, tudo, e para mostrar que você quer, mostrar vontade para poder estar lá. Então, não adianta indicar vocês. Muita gente me procura, André, pelo tempo que eu tenho de empresa, pelo cargo que eu ocupo, mas não adianta eu indicar uma pessoa que ela não vai mostrar realmente o que a gente espera que ela mostre lá. Então, a gente realmente só vai indicar, e só indica não por critério de absolutamente nada, é por competência mesmo. Então, competência mesmo. Então, assim, se dediquem. Só o conselho que eu posso dar para vocês. Se dediquem. Se dediquem. Bruno, e que bom que você está aí, né? Tá falando que ele está no banco de talentos da escola que ele se formou. Que ótimo, né? É isso mesmo que a gente tem que trabalhar, né? Tem muitas escolas aí que tem o mesmo projeto aí. A Nanda está perguntando cursos em Recife. Bom, Nanda. Nanda, vamos lá. Não, está complicado em Recife. Recife você tem a opção de uma escola em Recife. E estava para abrir outra escola em Recife, estava para abrir uma outra na Maurício Nassau. Eu não sei se abriu, enfim, para comissário. Em termos de cursos preparatórios, eu já fiz dois cursos de banco de seleção com o Scott em Recife. Foi muito bacana. E a gente pretende, sim, fazer coisa, eu pretendo fazer aulões de inglês, mas vamos ver no futuro, o futuro a Deus pertence, aí a gente tem planos aí para Recife, né? Inclusive a André também, a gente conversa muito sobre Nordeste, e vamos ver no futuro aí, mas Recife, hoje em dia, você, infelizmente, por enquanto, você só tem uma opção aí de escola. Enfim, vamos lá. Pessoal, eu acho que nós falamos tudo, né? Com relação à regulamentação. Ficou alguma dúvida? Vocês querem que a gente gaste esse restinho de tempo que a gente tem aqui na live para falar mais de algum ponto específico que ficou vago? Vamos lá, a Tati está perguntando aqui, sabem explicar sobre as contratações para as companhias aéreas nos Estados Unidos? Só o Sasha. Vai lá, Sasha. Tem que ter o green card, né? A cidadania, né? Contratação fora do país, nós temos pouquíssimas companhias aéreas que contratam
pessoas de fora do país. Dentre elas, eu estava até pesquisando, por acaso eu estava pesquisando isso essa semana, e nós temos a Emirates que faz isso, né, que contrata pessoas de fora, a Qatar, a TAP e a Air France. Hoje são as principais que contratam para fora. Empresa aérea americana ainda não contrata tripulantes de fora do país. Então, ela considera que o mesmo pensamento que as empresas que os tripulantes brasileiros têm. Então, ela procura pegar mão de obra dentro do país. Hoje, para você trabalhar nos Estados Unidos, você tem que ter o green card, ou ser casado com alguém de lá e conseguir o green card e pegar o green card dessa forma, não conseguir. O green card ele é adquirido, né? Ou você realmente ser sponsorado por alguma empresa, mas o que é sponsorado? A empresa, ela contrata você e pede ao governo a sua liberação para você ficar no país. Isso não acontece nas empresas aéreas americanas, tá, André? Então, sponsor não existe empresa aérea. Empresa aérea não contrata você para sponsor em empresas americanas. Então, empresa americana, você tem que ter o green card ou uma liberação, se você já trabalha, no meu caso, por exemplo, eu trabalho na Latam, e a Latam vai, me contrata e pede para trabalhar lá em Nova York, por exemplo, ela pode fazer isso, né? Mas existe, mesmo assim, ainda existe um período... Mas você não está numa empresa americana, você está numa empresa brasileira. O meu né? contrato está aqui, é isso que... brasileiro. Mas você ser contratado por empresa americana, isso não vai acontecer, a não ser que você tenha os papéis. Brincada nacionalidade, exatamente. Tempo de repouso, teve alguma alteração? Não. 12 horas de repouso entre uma jornada e outra. 24 horas de folga, né? Após o repouso. Então, a sua folga, ela só começa após 12 horas de repouso da última jornada. Não necessariamente de meia-noite a meia-noite, tá? Exatamente. Que começa, né? Então, o seu repouso, ele começa 30 minutos após o corte dos motores, numa tripulação nacional. Internacional, 45 minutos. Então, 12 horas de repouso para iniciar uma jornada ou uma folga. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho linda essa... legal, bacana. A gente fica feliz, Bruno, com essas mensagens, porque eu digo a vocês, eu estou há mais de 10 anos no mercado e eu falo isso, eu estou falando até para a gente encerrar e eu falar o que eu estou sentindo nesse momento. E, assim, eu tenho certeza que eu escolhi a profissão que eu amo. Então, eu amo fazer o que eu faço. O dia que eu parar, eu vou sentir muita falta. Eu ainda não parei, mas vou sentir muita falta. A André fala com mais propriedade do que eu, porque certeza que você sente muita falta, né, André? Demais. Mas é um bichinho que realmente entra na veia e não sai. Mas, de uma forma ou de outra, a André está aí por dentro de tudo, né? Tá trabalhando por dentro de tudo, ainda mais sua esposa por dentro da aviação o tempo todo também, e voando. Mas, pessoal, é realmente maravilhoso. Eu indico a todos vocês que querem entrar, entra de cabeça, porque é muito bom. É difícil entrar? É difícil, mas profissão nenhuma hoje é fácil nesse país, e nem fora do país. Então, nada que você não se dedicar, você consegue. Não consegue, não. Então, corre atrás, todos por vocês, contem com a gente sempre. Vamos lá, a Nath colocou uma observação aqui, deixa eu ver aqui. Tripulação simples, 12 horas de repouso, tripulação composta. Isso aí, Nath, você foi em todas, né? Eu me atentei na simples. Eu estou lendo aqui. Continua, é isso mesmo, Nath. É isso mesmo. Isso aí. 12 horas de repouso para simples, 16 para composta e 24 horas para tripulação de revezamento. Porque aí passa 15 horas, né? Aí você tem as 24 horas. É isso mesmo, Nath. Perfeito. Exatamente. Pessoal, então eu acho que é isso, né, Sasha? Ficamos por aqui, né? Mais de quase 1h30 de vídeo. Foi um prazer enorme. Fiquei muito feliz, assim, muito feliz em revê-los. E digo isso de coração, gosto muito de vocês.
E, assim, feliz pela resposta do pessoal. Nós tivemos aí mais de 40 pessoas que entraram. Com certeza isso aí vai bater muita gente de visualização depois. Vamos ver se a gente coloca no YouTube depois, ou YouTube de vocês, ou até do Melhorando Pessoas, como material para o pessoal de estudo aí, o pessoal ver essa live quantas vezes quiser. E contem comigo lá no English to Fly, @EnglishToFly, né? Eu estou à disposição de vocês, eu e minha equipe sempre. Pretendo, André, quando passar essa bomba toda que nós estamos passando aí, que quem atravessar isso aí com fé e se preparando vai ser vencedor, com certeza. Eu pretendo ir a BH aí fazer um aulão de inglês aí para todos os seus alunos aí, com muito prazer. Já estamos te esperando, né? Já estamos te esperando. Pessoal, muito obrigada, né, por estar aqui com a gente nessa noite de estudo, de conhecimento, de compartilhamento de conhecimentos. É o que eu gosto de fazer, é o que o Sacha gosta de fazer, é o que o comandante Leandro gosta de fazer, que é compartilhar conhecimentos, né? Então, sucesso a todos, tudo de bom para todo mundo, se cuidem, né? E em breve a gente vai estar bem juntinho, bem agarradinho, com muitos abraços, né? Que nós somos um povo muito caloroso para não poder abraçar. Comandante, despede pro pessoal. Tchau, pessoal. Fico tudo de bom para vocês aí, tá? Isso fase vai passar logo aí para nós, tá bom? O Miguel quer dar tchau, gente. Cadê? Miguel. Ei, Miguel. Fala tchau, Miguel. pessoal. Tchau, pessoal. Até Tchau, a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Beijão no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. E fiquem em casa. Boa noite. Pois é, Sacha, muito obrigada, viu? Tamo junto. Bom demais ter sua parceria aí com a gente. Obrigado, amiga. Tamo junto. Vamos lá. Tamo junto. E vamos voar cada vez mais alto, juntinhos. Tamo junto. Te espero na próxima. Foi uma delícia. Vai, vai. Então tá. Um beijo, pessoal. Até mais. Até a próxima.